Olá, eu sou o Diógenes e nesse vídeo eu quero falar com você a respeito da sessão de Nova York. A sessão de Nova York começa às 9 horas no horário de Brasília. E ela termina às 18 horas no horário de Brasília. E ela é a segunda sessão mais movimentada entre as quatro. Então, em primeiro lugar, questão de movimentação, nós temos Londres. Nós temos Nova York em segundo lugar, nós temos Tóquio em terceiro lugar e Sydney em quarto lugar como a menos movimentada. A mais movimentada é Londres, certo? A sessão de Nova York é caracterizada pela ação de grandes fundos de investimento posicionados, estabelecidos nos Estados Unidos, por notícias referentes ao dólar que acabam movimentando, mas as notícias geralmente acontecem nessa interseção, durante a sessão de Londres e a sessão de Nova York. Portanto, o melhor horário da sessão de Nova York é até a 1 da tarde. Isso porque nós estamos aí pegando o final da sessão de Londres e o início da sessão de Nova York. Então, quando entre as 9 e a 1 da tarde é quando pode acontecer as principais oportunidades, baseado no fechamento da abertura de Londres e na abertura da sessão de Nova York, o início da sessão de Nova York. Ela é caracterizada por uma volatilidade aí moderada, não é muito movimentada, mas de qualquer forma pode ainda gerar boas oportunidades de compra ou de venda dentro do mercado para quem negocia oportunidades intraday, para quem abre e fecha posições dentro do mesmo dia. A sessão de Nova York também serve como base para bolsas ao redor do mundo que seguem mais ou menos aí o índice, informações relevantes a respeito do dólar e das bolsas dos Estados Unidos, da bolsa de Nova York, certo? O principal tipo de trader ou sistema que negocia durante a sessão de Nova York são aquelas pessoas, principalmente, logicamente, os traders de Nova York que negociam, e muitos traders brasileiros também. Para quem negocia dentro do mesmo dia, a melhor é a de Londres, portanto a de Nova York. Quando acontece a sessão de Nova York, quando inicia a sessão de Nova York, muitas das boas oportunidades para quem negocia intraday já aconteceram. Ok? Então vamos fazer uma pequena comparação aqui. A sessão de Sydney é a mais baixa, vamos falar em questão de energia, em termos de energia. Ok? Então vamos fazer uma comparação. Em questão de energia, como se as 4 sessões fosse, por exemplo, o corpo humano, igual eu já falei, a hora que você acorda de manhã. Então você acorda de manhã com pouca energia, um pouco de disposição e etc, até pegar no tranco. Essa é a sessão de Sydney, ok? Conforme você se arruma, apronta para ir trabalhar, enfim, essa é a sessão de Tóquio, o seu café da manhã. A sessão de Londres é enquanto você está trabalhando, fazendo o que você tem que fazer na rua e etc. Enfim, seus afazeres do dia a dia. Você despende muita energia. E a sessão de Nova York é quando você volta para casa às 6 horas da tarde, por exemplo. Você chega em casa, toma um banho, decide sair com os amigos, tomar alguma coisa talvez, ou ver o jornal, o que quer que seja que você faça à noite. Ok? Então, em questão de energia, a sessão de Sydney é a mais lenta, como se fosse aqui, nós podemos ver aqui, por exemplo, esse tipo de movimento durante a sessão de Sydney. A sessão de Tóquio, ela é um pouco mais movimentada. A sessão de Londres, ela é extremamente mais movimentada, e a sessão de Nova York, ela já é um pouco mais calma, mas ainda assim é mais movimentada do que a sessão de Tóquio. Certo? E conforme eu prometi para você, eu disse, ao final dessas, nós já falamos das 4 sessões, a sessão de Nova York é a segunda mais movimentada, pode dar boas oportunidades, mas então agora eu quero mostrar para você em tempo real cada uma dessas sessões. Ok, então essa aqui são as sessões. Aqui nós podemos ver aqui essa linha pontilhada, isso aqui é o final de um dia e começo de outro. Lembrando que o dia termina no Forex às 18 horas no horário de Brasília, ok? Que é quando termina a sessão de Nova York, que é essa amarela, e é quando começa a sessão de Sydney. Então, vamos voltar um pouco o gráfico para que você possa pegar vários dias de exemplo.
até aqui. A seção de Sydney, conforme foi dito, ela é caracterizada por movimentos laterais, ou pouco movimento, olha só. Pouco movimento, a seção de Sydney. Então, tem as características, é a seção mais tranquila de todas, as 4, e ela se movimenta de certa forma um pouco aí para cima ou para baixo, sem direção. É exatamente o que nós podemos ver aqui. O que nós podemos ver aqui, a partir desse momento, é a abertura da seção de Tóquio. Aqui nós já podemos ver, durante a sessão de Tóquio, houve toda esse movimento de alta no preço, ok? E então a retração. Aqui, nesse ponto, nós temos o final da sessão de Sydney. A sessão de Sydney começou aqui e veio até esse ponto aqui, certo? Portanto, aqui acabou a sessão de Sydney. Nesse ponto, no começo desse quadrado verde, é o início da sessão de Londres. O início da sessão de Londres é nesse ponto. E pode ver, repare que nós temos, deixa eu marcar aqui, o início de cada uma das sessões. Isso aqui pode parecer um pouco complicado, mas na verdade é extremamente simples. Você não vai utilizar tudo isso aqui no seu dia a dia, ok? Então nós temos aqui as sessões. Daqui, desse ponto, deixa eu trocar essa cor, desse ponto até esse ponto aqui, nós temos a sessão de Sydney. Acredito que assim ficou melhor. Dá para ver certinho. Nós temos aqui a seção de Sydney, começa nessa linha azul e termina aqui. A seção de Tóquio começa nessa linha vermelha e termina nessa linha vermelha. A seção de Londres, que começa nessa linha verde e termina nessa linha verde. E a seção de Nova York, que começa nessa linha preta e termina nessa linha preta. Ok? Portanto, nós temos aí as 4 seções. Nós podemos ver aqui a seção de Sydney andando um pouco de lado. A seção de Tóquio fez esse movimento de alta, retraiu, e durante a seção de Londres e de Nova York, é quando aconteceu, na verdade, durante toda a seção de Londres, o maior movimento do dia. Certo? Deixa eu marcar aqui para você de novo. Essa aqui é a seção de Londres. Podemos ver que o maior movimento do dia esteve durante a sessão de Londres. E aqui já o final da sessão de Nova York com pouco movimento. Vamos ver o próximo dia. Não vou marcar tudo isso aqui de novo, senão ia ser muito trabalhoso. De qualquer forma, aqui nós temos, essa aqui é a sessão de Sydney. Certo? Vamos marcar de outra cor. Essa aqui é a sessão de Tóquio. Lembrando sempre o que eu falei, a sessão de Sydney costuma ser a mais tranquila, a menos volátil de todas. A sessão de Tóquio é um pouco mais movimentada do que a sessão de Sydney. Aqui nós temos, vamos pegar uma outra cor, a sessão de Londres, que foi novamente a mais movimentada entre as 4. E por último nós temos aqui a sessão de Nova York, que na verdade boa parte desse movimento da sessão de Nova York aconteceu ainda dentro da sessão de Londres. Conforme vocês podem ver, isso aqui acho que ficou bem claro, aqui nós temos uma quantidade de energia, por se dizer, ok? E aqui essa energia vai aumentando gradativamente, até que a sessão de Londres é a mais volátil, a mais movimentada dentro do mercado. E por final, acabamos aqui na sessão de Nova York com baixa volatilidade. Aqui nós temos outro dia, novamente, começamos com a sessão de Sydney, ok? Essa é a sessão de Sydney, característica por andar praticamente de lado, se movimentando pouco. Depois nós temos a sessão de Tóquio, característica também por baixa volatilidade. Aqui nós temos a sessão de Londres, que foi a mais volátil, a mais movimentada de todas as 4. E nós temos então depois a sessão de Nova York, que começou nesse ponto
e terminou aqui. Ok? Bastante claro. Continuamos. Apenas para você conseguir visualizar isso. Sessão de Sydney. Seguido depois da sessão de Nova York, nesse ponto aqui. Nova York não, desculpa, Tóquio. Aqui seguido da sessão de Londres, que deu todo esse movimento para cima. E depois a sessão de Nova York. Aqui é Londres e depois Nova York. Ok? Em algumas situações, como foi o caso aqui nesse dia, logicamente, o mercado ele não é um lugar perfeito e muitas vezes ele foge às nossas expectativas. Aqui nós tivemos a sessão de Sydney, que movimentou bastante. Depois nós tivemos a sessão de Londres, de Tóquio, que movimentou ainda mais. E a sessão de Londres nesse dia foi baixa volatilidade. Ok? E a sessão de Nova York também, mais ou menos igual. De qualquer forma, a maioria dos dias, a grande volatilidade, a maior parte da volatilidade está dentro da sessão de Londres. Vamos pegar esse exemplo. Aqui é Sydney. Seguida de Tóquio. Seguida de Londres, que é quando aconteceu todo o movimento. Nós podemos ver que ele fez esse movimento de alta aqui, mas já estava dentro da sessão de Londres. E por fim nós temos a sessão de Nova York. Ok? Então, é importante que você entenda isso, que a sessão de Sydney, a partir da sessão de Sydney até a sessão de Londres, a energia, o movimento, a volatilidade do mercado vai aumentando. E a partir do final da sessão de Londres, a energia, a volatilidade vai diminuindo. Ok? Nós temos aí então esses picos de movimento até chegar no dia de hoje, a sessão de Sydney aqui nesse ponto, seguido da sessão de Londres, que também não movimentou muita coisa, seguido da sessão de Sydney marcada em preto, a sessão de Tóquio marcada em azul e seguida agora então da sessão de Londres, com todo esse movimento. Então, conforme nós podemos ver, o mercado ele vai aumentando o seu nível de energia, de volatilidade, e aqui já durante a sessão de Nova York. Ok? Podemos ver claramente, não ficou muito claramente aí, podemos ver claramente como a maior parte do movimento esteve durante a sessão de Londres. Certo? Os pontos, nós podemos ver aqui claramente os pontos de interseção ou de sobreposição entre uma sessão e outra. Aqui no caso nós temos duas sessões abertas, a sessão de Sydney e de Londres. Aqui nesse caso nós temos duas sessões abertas, Londres e Tóquio. Eu estou falando tudo errado. Nesse primeiro aqui nós temos Sydney e Tóquio. Ok? Nesse segundo nós temos Tóquio e Londres. E nesse terceiro nós temos Londres e Nova York. Nós temos então três sobreposições grandes. E se nós notarmos, vamos voltar um pouco o gráfico para trás, nós vamos ver que acontecem muitas oportunidades, é bastante específico cada um desses movimentos. Aqui nós temos a sobreposição Sydney e Tóquio, aqui nós temos a sobreposição Tóquio-Londres, e aqui nós temos a sobreposição Londres-Nova York. Ok? É importante nós lembrarmos disso, desses horários específicos, porque geralmente quando acontecem notícias e pode dar uma movimentada interessante no mercado. Aqui nós temos Sydney e Tóquio, aqui nós temos, aqui nós temos Sydney e Tóquio, aqui nós temos Tóquio, Londres, e aqui nós temos Londres, Nova York. Aqui novamente nós temos Sydney e Tóquio, Tóquio, Londres, e mais para frente, aqui nós temos Londres, Nova York. Ok? É importante nós entendermos que existem duas sessões abertas nesses períodos, e esse tipo pode causar um certo tipo de movimento bastante interessante dentro do mercado. Se nós soubermos utilizar, com certeza vai ser favorável à nossa posição. Ok?
Apenas para deixar claro, eu não utilizo o gráfico desse jeito, isso aqui é apenas um indicador para mostrar para você, de forma gráfica, como que funcionam as sessões dentro do mercado. Eu vou mostrar para você agora um site onde você pode acompanhar e ver as sessões, qual sessão está acontecendo, quanto tempo falta para começar outra sessão e etc. Tudo que você precisa saber a respeito de sessões. Ok, esse é o site, se chama forexfactory.com. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui com essa ferramenta. Está aí o nome, forexfactory.com. Certo? Depois eu vou colocar também esse site para vocês. E nesse site nós temos aqui, nós temos aqui o horário. Nesse caso 3h20. O que você precisa fazer é sincronizar esse horário 3h20, aqui no caso está 3h20, com o seu horário local. Certo? No caso agora são 4h30, não é exatamente 3h20, não está sincronizado. Portanto, como nós fazemos? Nós clicamos em cima, Time Options, e nós escolhemos aqui a nossa zona horária, que vai dar, deixa eu ver, vai dar 4, deixa eu ver, vamos ver que horário que vai colocar pra gente. Isso aí, 4h31. Agora está sincronizado o horário do site com o meu horário local, no caso 4h31. E logicamente esse horário aqui ele não atualiza, tá? Ele não vai ficar mostrando 4h32, 4h33, não. Mas enfim, você precisa sincronizar. Aqui você pode ver todas as notícias que vai acontecer ou que já aconteceram. Às 4h15 da manhã, notícia para o franco suíço. Às 5 horas da manhã, notícia para o yuan chinês. Às 6 horas para o euro. E assim nós podemos ver todas as notícias que acontecerão dentro do mercado. Essas notícias aqui vai aparecer sempre no seu horário local. Então 4h15 vai ser 4h15 da manhã mesmo, no meu horário local aqui. Isso aqui é um fórum bastante importante, inclusive acho que é um dos sites mais conhecidos do mundo a respeito de Forex. E aqui embaixo nós temos aqui, isso aqui que é o que eu queria mostrar. Sessions. Nós temos as sessões. Nós temos a sessão de Sydney. Deixa eu dar um zoom. Dá para ver a sessão de Sydney. Aqui é a sessão de Sydney, certo? A sessão de Tóquio. E nesse momento nós estamos durante a sessão de Nova York. Podemos ver aqui a linha verde marcando aí a sessão de Nova York. Ela mostra também quanto tempo falta para terminar uma sessão e quanto tempo falta para começar outra. Se nós colocarmos o mouse em cima, aparece em inglês ends, ou termina em 1h29 às 6 horas da tarde, no meu horário, no caso aqui. A sessão de Sydney falta 1h29, ou seja, 6 horas da tarde no horário de Brasília. A sessão de Tóquio começa em 4h29, ou seja, às 9 horas no meu horário. E a sessão de Londres começa em 11h29, ou seja, às 4 horas da manhã no meu horário é quando começa a sessão de Londres. Ok? Então esse site aqui, cliquei em alguma coisa errada. Esse site aqui é o site onde nós podemos ver todas as notícias para o mercado. Aqui nós temos a seção das notícias, o horário, o que cada uma delas quer dizer. Você tem um link, você pode clicar e saber mais a respeito de cada uma dessas notícias. Ok? Tem um fórum também bastante interessante. Tem muita coisa aí que não vale muito nós seguimos, mas ainda assim podemos, dando uma garimpada, pode-se encontrar várias coisas. E nós temos aqui as sessões, onde nós podemos ver o funcionamento de cada sessão para nós não nos perdermos. É sempre importante estar atualizado ou estar dando uma olhada nesse site, porque quando acontece a mudança de horário no Brasil, logicamente isso altera também a mudança de horário de abertura e fechamento de cada uma das sessões. Ok? E com isso nós terminamos esse vídeo. Se tiver alguma dúvida pode me contatar.
Um grande abraço, fique com Deus e até mais.